Este vídeo é patrocinado pela Squarespace, o construtor de sites mais simples e melhor. Como exatamente o exército romano ocidental se dissolveu no decorrer do século V depois de Cristo? Como o mais impressionante e massivo exército da antiguidade foi obliterado durante o decorrer de cerca de um século? E onde quando as últimas legiões romanas no ocidente foram registradas? Podemos até reconstruir quando e como foram dissolvidas ou destruídas? Vamos tentar desvendar a dissolução lenta, quase de 100 anos, do exército romano ocidental. A morte lenta do Império Romano Ocidental começou já antes do fatídico evento da véspera de Ano Novo em 406, quando grandes bandos de tribos germânicas começaram a cruzar o rio Reno em números cada vez maiores, conseguindo assim invadir a Gália e a Espanha nos anos seguintes, o que acabou por desencadear a reação em cadeia catastrófica que acabaria com a dissolução do Estado Romano Ocidental. Começou já com as guerras civis do final do século IV. Sabemos que o Império Romano estava essencialmente em constante guerra civil. Os romanos nunca conseguiram realmente resolver seu problema de sucessão, e assim havia incontáveis imperadores, contrapontos imperadores e usurpadores proclamados que lutavam entre si quase o tempo todo. Não há literalmente um único século na história do Império Romano sem algum tipo de guerra civil, é claro, não contando a fase final do Império Romano do Oriente. Porém, com o aumento dos problemas do Império, a frequência das guerras civis também crescia. Tornou-se quase uma prática comum. As guerras civis que quebraram o pescoço do Império Romano Ocidental foram as batalhas nas quais o usurpador romano ocidental Magnus Maximus foi derrotado em 388 por Teodósio e a Batalha do Rio Frigidus em 394, onde o imperador romano ocidental Eugênio e seu magister Militum Arbogast foram derrotados novamente por Teodósio. Nas duas guerras, o Ocidente perdeu para o Oriente, assim, muitas legiões romanas do Ocidente foram destruídas. Sabemos que Eugênio e Arbogast tiveram que retirar tropas Limitanei da fronteira do Reno mesmo antes da Batalha do Frigidus, para ter tropas suficientes contra Teodósio, e também sabemos que mais tarde Estilicão teve que novamente esvaziar a fronteira do Reno de tropas, para poder defender a Itália contra as incursões de Radagaiso e Alarico no início dos anos 400. Então, isso já é uma forte indicação de que as tropas que foram destruídas em 388 e 394 nunca foram repostas. Discutimos em detalhes as razões pelas quais os romanos tardios não estavam tão motivados a lutar por seu império mais neste vídeo aqui. Basicamente, qualidade da moeda e benefícios reduzidos no exército tiveram um papel importante, mas em vídeo futuro analisarei detalhadamente outras razões pelas quais romanos tardios não estavam tão motivados para lutar pelo império. Portanto, antes do desastre de 406 d.C., o exército romano ocidental já estava enfraquecido pelas guerras civis contra o oriental. A melhor fonte para detalhar o estado do exército romano ocidental após a quebra da fronteira do Reno no final de 406 ou início de 407 d.C. é a Notitia Dignitatum. Este é um documento extremamente notável que, felizmente, sobreviveu na forma de 4 cópias medievais dos originais romanos anteriores. Ele descreve a organização civil e militar do Império Romano do Oriente e do Ocidente em grande detalhe. Fascinante, acredita-se que a parte descrevendo o leste foi escrita por volta de 395 d.C., e a parte do oeste data do meio dos anos 420. Assim, este documento é inestimável para avaliar como estava o estado do exército ocidental naquela época. Os anos 420 foram um tempo em que o Império Romano Ocidental poderia ter se recuperado devido ao eficiente e capaz Magister Militum Constantino III, que foi por um curto período também Imperador Romano Ocidental em 421. Ele estabilizou o Império a ponto de, sem as guerras civis posteriores, o Império Ocidental poderia ter sobrevivido. Infelizmente, durou pouco e morreu em 421, levando à continuação da dissolução dos exércitos romanos ocidentais. A partir da Notitia, podemos derivar as unidades dos Comitatenses e Limitanei romanos ocidentais que estavam estacionados por todo o Ocidente. No entanto, devemos ter muito cuidado com a Notitia Dignitatum, pois nem sempre é muito precisa, às vezes omite coisas, tem erros de traduções medievais erradas e nem mesmo dá números de unidades exatas.
Logo, não podemos calcular o número de pessoas no Comitatensis Ocidental Romano e Limitanei em 425 comparado a 385, por exemplo. Podemos apenas fazer algumas suposições educadas. Infelizmente, a tecnologia atual, que nos permite guardar informações para sempre com dispositivos digitais, não existia no tempo do Império Romano. Não havia câmera, vídeo ou internet. No entanto, somos afortunados por ter essas ferramentas e, assim, utilizar o poder da internet para criar sites incríveis. E não há um construtor de sites melhor e mais intuitivo do que o Squarespace. Squarespace é certamente o construtor de sites mais fácil que já vi, sem precisar de codificação, já que a otimização para SEO está integrada e oferece as mais potentes ferramentas de análise para entender tráfego, conteúdo popular, audiência, geografia, etc. Com apenas alguns cliques e arrastando e soltando, você pode criar os sites mais impressionantes e eles já estão super otimizados desde o início. Se deseja criar um blog de história, curso de história romana ou loja online de produtos romanos, o Squarespace é a melhor opção, pois possui todas as ferramentas integradas necessárias. Estou pensando em começar um blog sobre a história romana tardia e, quando chegar a hora, você pode ter certeza de que usarei o Squarespace. Não hesite, vá ao squarespace.com para um teste gratuito e, ao lançar, acesse squarespace.com Majorianus economizando 10% na primeira compra de site ou domínio. E, assim, não só cria um site incrível seu, como também apoia este canal e ajuda a combater equívocos sobre os romanos tardios. Muito obrigado, amigo da história da Roma tardia. Então, voltando à Notitia Dignitatum. Se levarmos a Notitia ao pé da letra, poderíamos ser iludidos a pensar que tudo estava ótimo nos anos 420, e que o exército ocidental até cresceu. Um incrível 181 unidades são mencionadas para o oeste e apenas 157 para o leste. Então, a Notitia nos diz que o oeste tinha mais tropas em 425 d.C. do que o leste tinha em 395? Bem, devemos ter cuidado. Como eu disse, a Notitia não nos dá a força dessas unidades. Antes das guerras civis do final do século IV, muitos historiadores assumem que a força total dos exércitos do leste e do oeste era de cerca de 500 mil homens. A Notitia nos diz que 97 das unidades ocidentais foram criadas por volta do ano 400 d.C. e que apenas 84 eram de antes de 395 d.C. Uau, impressionante! O Império Romano Ocidental recrutou mais de 50% do exército após 400 d.C. Por isso falei que precisamos ter cuidado. Na realidade, essas 97 novas unidades comitatensis foram criadas a partir de tropas de fronteira limitanei. Então, os limitanei estavam sendo reestilizados como comitatensis. Agora, com certeza, alguns eram novos recrutas, principalmente germânicos de tribos fronteiriças, mas a maioria dos limitanei, rebrandizados para os prestigiosos comitatensis, nunca foram restaurados, como você corretamente adivinhou. Por quê? Pois a arrecadação fiscal do Estado Romano Ocidental reduzia, como mencionado em diversos vídeos, devido a extensas áreas ocupadas por invasores estrangeiros, dificultando o recrutamento de soldados, sobretudo após a África ser tomada pelos vândalos, eliminando tal fonte de receita fiscal. Portanto, podemos assumir que, quando a Notitia Dignitatum foi escrita para o Ocidente, por volta do ano 425, a força do exército ocidental era apenas metade do que era alguns 40 anos antes, provavelmente já muito menos do que 250 mil homens. Certo, mas como o exército ocidental se dissolveu desde meados dos anos 420 até a queda do último reduto romano, o reino de Seaglius, cerca de 60 anos depois? Bem, isso é realmente complicado, pois após a Notitia Dignitatum do Ocidente, ou seja, após 425, há muito poucos documentos ou inscrições detalhando em qual legião estava exatamente e quando exatamente. Felizmente, algumas inscrições ou fontes existem aqui e ali, e em combinação com a Notitia, podemos reconstruir pelo menos algumas coisas.
A Legio Iadiutrix é mencionada pela última vez em 444 d.C., estacionada na Panonia em Brigetio, logo, provável destruição nas guerras contra os hunos no início dos anos 450. É mencionado novamente no tempo de Justiniano, 100 anos mais tarde, mas é muito improvável que essa ainda fosse uma legião em funcionamento, provavelmente era apenas o nome que sobreviveu. A Legião II Itálica foi mencionada estando estacionada em Lauriacum, em Noricum Ripense, por volta do ano 400, mas não sabemos o que aconteceu com ela depois. No entanto, fascinante, a Vita Sancti Severini descreve que mesmo na década de 470, havia vigias e exploradores defendendo Lauriacum e outras cidades da região da melhor forma possível. Estas podem ser as últimas unidades da Legião II Itálica, ou descendentes das tropas dessa legião mantendo a tradição daquela legião. A Legião VI Victrix é mencionada em inscrições na Britânia até o início do século V em Eburacum, modernamente conhecido como York. A maior parte da legião e do exército romano foram movidos para a Gália com o usurpador Constantino III no poder na Britânia, retirando quase todas as tropas romanas da ilha. Descendentes da Legião VI Victrix podem ter mantido um sistema militar organizado na Britânia até o final do século V, o que poderia ter sido a base para a lenda de Arthur. Fascinante, a notitia ainda vê a Grã-Bretanha como parte do Império Romano, mesmo que não houvesse mais tropas romanas oficiais lá a partir do meio dos anos 420. A Legião VII Gemina é outra legião da qual sabemos que foi estacionada no início do século IV em Castra Legiones, atualmente León, na Espanha. Provavelmente, uma legião limitanei foi derrotada pelos Suevi em 409. O ocorrido com eles após é desconhecido. A Legião X Gemina também é conhecida por ter sido estacionada no início do século IV em Vindobona, na Panonia, sob o comando dos Dux Pannoniae Primae Norici Repensis. Assim como outras legiões, não sabemos o que ocorreu com elas. A Legião 14 Gemina é outra legião interessante que é mencionada na notitia. Ainda estacionado no início dos anos 400 em Carnuntum, Panonia. A notícia menciona uma unidade comitatensis sob o Magister Militum Pertraches naquela região, e é provável que fosse de fato a 14ª Gemina. Possivelmente se dissolveu nos anos 430 quando a fronteira do Danúbio desmoronou sob ataques constantes de diversas tribos bárbaras. E finalmente, a Legio 30ª Upia Victrix é mencionada como tendo sido estacionada por volta do ano 400 em Castra Vetera, o forte militar da cidade de Colônia Upia Traiana, moderno Xanten. Esta legião provavelmente foi dissolvida após o colapso da fronteira do Reno em 407 anos seguintes. Como observamos, não dá para deduzir com alta precisão o ocorrido com todas essas legiões ocidentais. Aliás, as legiões orientais também são mencionadas pela última vez nos inícios do século IV, com a notável exceção da Legio V Macedônica, que é mencionada em uma inscrição até 636 d.C. e que provavelmente foi desativada nas invasões muçulmanas do meio do século VI. Esta é a última legião mencionada, mas isso não significa que seja a última, pois, como você pode ver, as fontes não são muito precisas aqui, e já que a Notitia Dignitatum para o Ocidente foi escrita no meio dos anos 420, simplesmente não sabemos o que aconteceu com muitos deles depois disso. Alguns possivelmente morreram em batalhas contra invasores germânicos. Outros possivelmente foram destruídos nas várias guerras civis contra outras legiões romanas após as invasões pós-407. Outros podem ter decidido se juntar aos bárbaros e continuar a lutar como foi Derati. Outros podem ter se tornado milícias independentes, lutando para defender os últimos redutos romanos, como mencionado na Vita Sancti Civilini. Eles ainda podem ter estado ativos em uma forma reduzida, ou seus descendentes, defendendo fortes romanos locais ou pequenas cidades até o ano de 470. Outros podem ter se dissolvido, pois conforme o Estado romano desmoronava, não havia mais pagamento. Outros podem ter seguido lutando como legiões regulares para Roma sob Aécio na Batalha das Planícies Catalãs. Alguns talvez existiram na época de Majoriano, auxiliando na restauração do Império Ocidental, que falhou como sabemos.
Outros ainda podem ter lutado sob Antêmio e um de seus filhos, Antemeolus, e morrido lutando contra os visigodos. Outros podem ter lutado sem sucesso contra os francos sob Siagrius em 486 d.C. Os descendentes de outras legiões podem ter ainda agido nos primeiros anos 500 no Ocidente, mantendo as tradições militares romanas de alguma forma, talvez até usando seus escudos e equipamentos. Alguns destes descendentes ainda podem ter usado as bandeiras de batalha desta ou daquela legião, lutando mesmo sob Odoacro, Teodorico ou outros reis germânicos, enquanto, é claro, nessa época já não eram mais uma legião como Itatensis ou Limitanei. Eu tenho certeza de que haveriam tantas histórias incríveis para contar, mas como esses eram tempos de caos absoluto e do colapso de uma civilização inteira, as fontes literárias são muito raras, então simplesmente não sabemos o que aconteceu com todas aquelas legiões depois que a Notitia as menciona. No entanto, podemos certamente observar que este foi um processo lento e deve ter sido extremamente diferente de região para região. Certamente foi um tempo de heróis e valentes defensores das tradições romanas, onde alguns ainda podem ter lutado no Ocidente de forma militar romana até meados do 500, mas infelizmente nunca saberemos com certeza. E por favor, curta esse vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. E, por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou via associação do YouTube, já que a sustentabilidade deste canal a longo prazo realmente depende do seu suporte. E quero agradecer especialmente ao nosso novo apoiador Kaysar Gael Shane. Muito obrigado Gael Shane por apoiar este canal de forma tão generosa. Este canal não seria possível sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube, e quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. E se você quiser saber mais sobre por que os romanos tardios não estavam mais tão motivados a lutar pelo seu império, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se quiser aprender por que as legiões romanas tardias não eram piores que as antigas, assista a outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, obrigado e até logo.